Ódio, ódio e mais ódio. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é exatamente o ódio do amor que venceu a eleição. Mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e com muito ódio ative o sininho para receber as notificações sempre que cantar um conteúdo aqui. Você deve lembrar, no dia da eleição todo mundo feliz, a paz voltou a reinar no Brasil, a galera do amor chegou à presidência da República. Lula, como um grande coração envaidecido, um anjo que desceu do céu, virou o presidente da República, não haveria mais crime. O Brasil se tornaria um paraíso. As pessoas iriam se amar, se abraçar na rua, ia ser tudo lindo, afinal de contas o amor venceu. Só que não é isso que essa galera sanguinária, terrorista, criminosa mostra diariamente. Vamos começar com esse vídeo, dá uma olhada em quanto amor nesse vídeo. A imprensa chama essa gentalha, esse grupo terrorista, de manifestantes. Só que a CUT, o MST e outros pelegos atearam fogo em um boneco do Campos Neto. Qual o motivo? A taxa de juros. Só que eles esquecem que não é o Campos Neto que é o responsável pela taxa de juros. É o bandido que está alocado na cadeira presidencial e seu poste, que é ministro da Fazenda. É o desgoverno Lula que é responsável pelo desajuste fiscal e cambial do país, pela insegurança econômica do país, que eleva a taxa de juros. Ou, vale lembrar, o Campos Neto assumia a mesma função de presidente do Banco Central há mais ou menos um ano. Qual que era a taxa de juros? Há 2 anos? Qual que era a taxa de juros? O problema não é ele, é quem está alocado na cadeira presidencial. Só que a galera não esquece. E aí o protótipo do Lula, o cosplay de Lula, o Guilherme Boulos, vem dizer... Coloca aqui o tweet dele, olha só. 13,75% é uma vergonha. Cara, uma vergonha é você ser parlamentar, um cara que nunca trabalhou na sua vida. Mas vamos seguindo. Até quando a camada mais pobre da população vai viver endividada para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros? Meu amigo, eles não estão garantindo o lucro de meia dúzia de banqueiros, Guilherme Boulos. É muito fácil você vir atacar o banco. Ah, o banco é o grande vilão. Cara, acaba o banco, vai colocar o dinheiro aonde? No acampamento do MST para você cuidar? O ponto é o seguinte, o desajuste cambial do país eleva a taxa de juros. Eu sei que isso é muito complexo para um imbecil terrorista que passou a vida invadindo propriedades como você entender, mas existem regras de mercado. As regras de mercado, o balanço do mercado está diretamente atrelado à política cambial. E quando nós temos um presidente que não entende nada disso, como aquele que você votou, o cara que você se fantasia diariamente, é isso que acontece. Se existe alguém que está fazendo o pobre pagar a conta mais cara, é justamente o Lula, é justamente você, é justamente a gentalha que você está cercado, Guilherme Boulos, e não necessariamente a política do Campos Neto. Só que você, enquanto parlamentar, ao invés de pregar o amor e incentivar a calmaria, está incentivando que esses terroristas do vídeo taquem fogo na foto de um sujeito que não está fazendo nada a não ser trabalhar com a primazia da sua responsabilidade. Se fosse o Fernando Haddad, se fosse o Mercadante ou qualquer outro baderneiro do tua trupe fazendo essa política, você ia estar lá criando uma narrativa falando que isso favorece os mais pobres, como fizeram com a inflação na matéria da Folha de São Paulo. E aí, no campo do amor, um petista matou um bolsonarista. Rolou uma briga de bar, eles eram amigos e aí o sujeito veio a óbito. O mais interessante é que o sujeito que estava armado e despejou tiros na vítima era um petista. Mas que curioso, né? Petista não é contra o porte de armas, não é a favor do amor, mas ele estava armado para matar o amigo numa briga de bar. Notoriamente, isso é fato consumado, se tratou de um crime político. Só que aí não vai ter matéria no Fantástico. Aí o Lula não vai pegar um avião para ir lá na família do bolsonarista pedir desculpa. Não vai fazer nota de retratação, não vai ter nota de repúdio, não vai sair uma matéria na Folha falando da ascensão do ódio petista aos bolsonaristas. Não, porque ele matou com amor. Foram tiros de amor que ele deu. Porque essa gente passa pano até para homicidas, desde que sejam comparsas da mesma facção ideológica que eles apoiam. É uma gente ressentida, é uma gente odiosa, que é movida pelo revanchismo. E a maior prova disso é o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Dá uma olhada nesse vídeo. Tudo bem, Flávio, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Não, vocês cortam a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui pra me vingar desse jeito. O cara fala textualmente, só vai ficar tudo bem quando eu foder o Moro, quando eu me vingar dessa gente. É a boca do ex-presidente, não é deep face não. É o Lula falando isso e dando risada. E aí a patota de jornalistas ali ao redor dele rindo como se fosse natural. Imagina se fosse o Bolsonaro falando isso.
Imagina se fosse eu falando isso, que a minha motivação, ou que a motivação de qualquer político de direita, a motivação dele é a vingança contra um adversário político. Estaria falando a política do ódio, a motivação do ódio, a falta de amor e de compaixão, textões, editorial da Folha de São Paulo, o caramba, mostrando quantos são enraivecidos essas pessoas. Como é o Lula, olha lá que bonitinho, ele tava com raiva do cara que prendeu ele, olha que fudeu o juiz, olha que incrível. E outra, o juiz hoje é o senador da República, olha o desrespeito à separação dos poderes. Tanta raiva de um juiz simplesmente porque ele ousou ser correto e colocar o bandido na cadeia. Queria o quê? Que fizesse como os magistrados comparsas do petista e assinasse ali para bandido continuar em liberdade? Existe um limite e tem que se colocar um limite no Lula. Essa gente que fala tanto de amor, essa corja de hipócritas, dá uma olhada no que o sujeito fala e aí vem dizer, a galera do amor venceu, os outros são odiosos. Acuse-os do que são, exatamente o que fazem. Uma gente ressentida, raivosa, odiosa e criminosa, que mata, que ofende, que acusa, que aponta o dedo, mas não olha para si mesmo, não olha para o próprio umbigo, um umbigo sujo, um umbigo mal lavado, um umbigo de bandido, de criminoso. E aí eu só quero fazer um adendo, né? Você vai lembrar que existia toda uma comoção, uma raiva muito grande quando o Bolsonaro botava sigilo em alguma coisa. Lá tá sigilo ali, não pode ter sigilo. Aí vinha um Sakamoto da vida, uma repórter falar textão que era contra a transparência, contra a democracia, blá, 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 blá. Você já sabe o discurso. Aí o Lula botou em sigilo todas as listas de visitas do Palácio do Planalto desde o dia da sua posse. Ou seja, se eu cometer a atrocidade de fazer uma visita para ele, ninguém vai saber. Se ele receber lá, sei lá, o Fernandinho Beiramar, ninguém vai saber. Tá tudo em sigilo. Só que há uma obrigatoriedade de transparência. As agendas são públicas, as visitas são públicas, justamente para que a população tenha acesso ao que está sendo trabalhado e feito no país. O Lula simplesmente rasgou a lei. E aí eu volto a dizer, assim como eu disse na parte que explicava o vídeo do ódio do Lula. E se fosse um político de direita? E se fosse um adversário político? E se fosse Jair Bolsonaro? E se fosse qualquer outro político de direita? O que essa mesma gente estaria dizendo? O que a imprensa estaria dizendo? Aí pode. A impressão que traz para todo o país é que o que essa gente fizer, todo mundo vai passar pano. Porque simplesmente acham bonitinho aquele cretino, criminoso, ex-presidiário que simplesmente fica fazendo gracinhas na cadeira presidencial. É uma vergonha. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.